Paz do Senhor. Já tô me salvando aqui da caixa de som. Quem estava aqui ontem? Glória a Deus. Bom dia a vocês. Deus abençoe essa manhã, já está abençoando, não é? Eu estava ali ouvindo um louvor maravilhoso, né? Abençoado esse louvor. E pensando naquele versículo. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente só entende isso quando está aqui, não é? Porque é uma alegria que excede todo o entendimento. Não é verdade, gente? Você pode ter deixado um monte de problemas na sua casa, mas quando a gente chega aqui, parece que um mistério acontece. Se você abrir o seu coração, você vai sentir essa alegria que excede todo o entendimento. Amém, gente? Hoje eu quero falar com você, tem muitas famílias aqui, e eu quero aproveitar para falar hoje para as famílias. E já quero te convidar para vir à noite, porque a mensagem vai ser outra. E se você sente algum bloqueio na sua vida, sente alguma dificuldade, está se sentindo fragilizado, está difícil algumas coisas, vem para o culto à noite que a gente vai entender um pouquinho como ultrapassar essas dificuldades e essas barreiras. Aproveita, convida um amigo, convida alguém da tua família e vem para cá para a gente poder crescer um pouquinho mais com o Senhor. Amém, gente? Para quem não me conhece, sou Elizabeth Pimentel, moro no Rio de Janeiro, nasci em Itaperuna. Itaperuna, acho que muita gente aqui conhece, né? Quem conhece Itaperuna? Eu não sabia que ficava perto daqui, fica, né? Mas eu moro no Rio há muitos anos e tive aqui, eu acho que 4 anos atrás e depois, antes, há uns 10 anos atrás. Não sei se tem alguém aqui da primeira vez que eu vim, tem? É mais ou menos 10 anos, não é? Por aí, né? Então, pastor Marcos, pastor Luciene são grandes amigos, a gente se fala sempre. E é muito bom estar com vocês aqui de novo. Abra sua Bíblia aí, no livro de Salmos, 102, versículo 18. Quem encontrou pode dizer amém? 102, versículo 18. Eu só vou ler um versículo. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez durante esse louvor. Te agradecemos pela tua presença aqui, meu Pai. E te peço agora, em nome de Jesus, abre nossa mente e nosso coração para entender qual é a tua vontade para a nossa vida. E desperta em nós, Senhor, aquilo que o Senhor espera que desperte. Para que a gente entenda que o Senhor realmente está voltando. E que está na hora de tomar posição. Nós te agradecemos pela tua presença e por tudo que o Senhor vai fazer. Usa minha vida, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? O louvor que a gente cantou agora, né, dos 2 últimos louvores, falou muito sobre a volta de Jesus. Quem realmente acredita que Jesus vai voltar aqui, hein, gente? Aliás, que ele está voltando. Interessante que a gente diz que a gente acredita. Mas eu fico pensando, o que é acreditar, né? Tenho uma conhecida lá no Rio, mora numa cidadezinha lá perto. Ela é uma missionária. E uma vez, alguém disse para ela assim: Deus mandou dizer para você que vai te levar para os Estados Unidos para você ministrar 1 mês lá. Alguém aqui acredita em promessa de Deus? Pois, obrigada, irmã. Diz para ela isso. Deus vai te levar para você ministrar naquela terra. Era uma pessoa simples, humilde, nunca tinha saído do estado dela, só falava yes e no, que nem eu, entendeu?
A primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa quando recebe uma profecia assim, é pensar, como isso vai acontecer, Jesus? Eu não falo inglês, eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos. Como é que eu vou? Acontece que quando Deus dá uma ordem, Ele toma providência para realizar, não é isso? E ela acreditou. E eu quero falar com você sobre o que é acreditar. Ela acreditou. A primeira coisa que ela fez, sabe o que foi? Arrumou uma mala emprestada, que nem mala ela tinha. Arrumou uma mala emprestada, separou as melhores roupas, botou dentro daquela mala, providenciou o passaporte, legalizou toda a documentação que ela precisava. Em 2 meses estava tudo pronto. Ela pegou a mala dela e botou na sala. E disse, a hora que Jesus falar é agora, eu só pego a mala. As pessoas chegavam na casa dela e perguntavam para ela assim, o que essa mala está fazendo aí? Ela falava assim, vou para os States. Aí os amigos debochavam, você vai fazer o que nos States? Você não sabe nem para outro estado, quanto mais para os States. Aí ela falou assim, papai me disse que vai me levar. E papai vai pagar a conta. Era só o que ela dizia. 1 mês depois, um carrão apareceu na porta da casa dela, um cara muito rico pelo carro, né? Buzinou e falou, preciso falar com dona fulana de tal. E ela falou, sou eu. Aí ele falou assim, não me pergunte por quê nem como. A única coisa que eu sei é que essa noite eu tive um sonho, Deus me deu esse endereço e o nome da senhora e mandou entregar esse envelope. E ali tinha os dólares e tudo que ela precisava para ir para os Estados Unidos. E ela foi e ministrou 1 mês lá. Essa história me arrepia. Foi contada pela pessoa que viveu isso para mim. Isso é acreditar. Entende? A gente diz que acredita que Jesus está voltando. Mas quem está se preparando para isso? Se você continua levando a vida do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que sempre fez e não mudou nada na sua vida, você não acreditou do jeito que precisava acreditar. Está me entendendo? Porque se você não se mexeu para arrumar a tua mala e deixá-la prontinha, quando Jesus avisar, você não vai poder ir. Nem eu e nem você. E uma coisa que a gente precisa, se a gente acredita que Jesus está voltando, é começar a tomar providência. E essa providência que a gente precisa tomar é mudar a vida da gente. É mudar o ritmo de vida. É começar a dar prioridade naquilo que realmente tem. É parar de ficar gastando tempo com coisas que são perecíveis. É tomar posição como crente. Lugar do crente não é em cima do muro. A gente estava conversando isso hoje no café da manhã. Nós podemos fazer diferença nessa cidade, nessa nação e no mundo, porque nós temos a palavra da salvação. Mas isso tem que começar com a nossa postura, com a nossa posição na vida. E a gente muitas vezes não toma essa posição. A gente é um crente como todo mundo no mundo é que não é crente. A gente age da mesma forma. Tomar posição como crente, querido, muitas vezes é arriscar a vida da gente. Mas a palavra de Deus diz, aquele que quiser ganhar a vida vai perder. E aquele que quiser arriscar a vida por ele é que vai ganhar. Não é verdade? A gente precisa começar a tomar posição e sair de cima do muro. E ficar fazendo aquilo que é politicamente correto. E ficar agindo para não perder nada. A gente precisa assumir uma postura de quem é crente. Para que as pessoas olhem e te reconheçam onde você estiver. Caso contrário, você não está arrumando as malas para quando Jesus te chamar. Amém, gente? E eu quero falar de algumas coisas aqui. Que esse texto diz que isso se escreverá para a geração futura. E o povo que se criar louvará ao Senhor. Quantos aqui estão preparados, estão preocupados com essa geração que estava aqui na frente? Quem está preocupado com essa geração, querido? É minha e sua responsabilidade, sabia? O que vai acontecer com essa geração,
Se eles vão perecer ou vão ser salvos, vai ser cobrado de nós que estamos cuidando dessa geração. É nossa obrigação. Não importa se você é mãe, se você é pai, se você é avô, se você não é. Não importa. Aquilo que você está fazendo hoje está influenciando essa geração. Então a gente precisa dar o exemplo para essa geração. A gente precisa passar a mensagem que é necessária para essa geração. Tem muita gente indo para o inferno porque a gente está calado. Tem uma frase que todo mundo conhece. O problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não é isso? Não é o que gente ruim está fazendo, é o que gente boa não está fazendo. E nós somos o povo da gente boa. Nós somos a turma da gente boa. E o que a gente está fazendo? E eu quero falar sobre essa posição nossa. O que a gente está fazendo em relação a essa geração? Você está deixando o que para essa geração? Uma herança ou um legado? Sabe qual a diferença? Muitos de nós estão trabalhando muito para deixar herança. A maioria de nós luta para deixar uma herança. Mas pouca gente está lutando para deixar um legado. Herança, querido, é uma coisa que acaba se você gastar. Legado é para sempre. Herança vai só de pai para filho. Legado vai para todo mundo que está em volta. Se você deixa, não estou dizendo que está errado deixar herança, não. Mas se você se preocupa com a herança e não se preocupa com o legado, a herança vai acabar. Ela vai perecer. Não vão saber usar a tua herança. A gente gasta todo o nosso tempo preocupado com herança. Se você não deixar algum ensinamento para essa geração, a próxima nem vai ouvir falar de Jesus. E o que você está fazendo? Se a gente não fizer isso, querido, eles vão perecer por nossa culpa. Tem uma reportagem que eu vi há pouco tempo de uma estudante no Rio Grande do Sul, que ela foi para o dia da formatura com enxada na mão. Muita gente deve ter visto essa reportagem. Ela levou uma enxada para o dia da formatura dela. E ela foi homenagear o pai dela. O pai dela era um homem muito pobre, não deixou nada de herança, mas ensinou muita coisa para aquela menina. E ela entendeu o esforço que o pai dela fez para pagar a faculdade dela. E não foi só um esforço para pagar a faculdade. Com certeza aquele homem deixou um legado. Porque aquela menina teve a coragem de ir com muito orgulho, com uma enxada na mão, para dentro de uma formatura, um lugar chiquérrimo, onde estava todo mundo bem arrumado. Ela estava lá com uma enxada para homenagear o pai dela. Isso é alguém que realmente faz diferença na vida de alguém. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Será que você está fazendo diferença para essa geração? Para os seus filhos, para os seus netos? Você está deixando o quê? Eles vão lembrar de você de que maneira? Pensa sobre o que você está fazendo para essa geração. Sabe o que a gente faz? Na maioria das vezes nós estamos tão preocupados em dar o melhor conforto, o melhor celular, deixar seus filhos ir para a escola com o melhor tênis, com a melhor roupa, com a melhor mochila, para eles não serem humilhados na escola, para que eles não se sintam inferiorizados na escola. Você sabe quem se sente inferiorizado? Você que faz isso. Porque teus filhos não estão sentindo, não. Quando você precisa que os seus filhos tenham o melhor celular, o melhor computador, o melhor tênis, a melhor roupa, para eles não serem humilhados, é a sua humilhação que está em jogo, não é a deles. É a sua infância que está em jogo. É você que se sentiu humilhado na sua infância, não conseguiu resolver isso ainda e está achando que seus filhos serão humilhados. Aí você se esforça para gastar um dinheiro que você não tem, para fazer com que eles vão para a escola com aquilo que tem de melhor, para competir com os outros. Você está colocando na cabeça deles e no coração deles que para a gente ser importante, a gente tem que ter o melhor celular, o melhor roupa, o melhor tudo. Você precisa cuidar das suas inseguranças, para que os seus filhos entendam que o valor que a gente tem é o valor que Deus já deu para nós.
Nós somos filhos amados do Senhor. Eles não precisam ter o melhor celular. Eles não precisam ter a melhor roupa. Eu conheço uma menina de 12 anos que nunca teve um celular e ela não está nem um pouquinho preocupada com isso. Porque ela é tão amada, tão querida, ela é tão bem cuidada, ela é tão bem educada, que ela não se sente inferiorizada de ir para a escola e ver todo mundo com celular e só ela que não tem. Ela não tem nenhum problema com isso. É um pai e uma mãe que está deixando um legado, não está deixando uma herança. Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui? Está me entendendo, gente? A gente precisa entender o que está fazendo com essa geração. Nós estamos fragilizando essa geração. Eu vi uma vez na internet um videozinho de um bandido dando uma arma na mão de uma garotinha de 2 anos de idade, ensinando ela a bater com aquela arma na cabeça de uma boneca. O bandido, um traficante de drogas, estava preparando a filha dele para se fortalecer e ser que nem ele. Gente ruim está trabalhando para que os filhos sigam o exemplo deles. E gente boa está fazendo o quê? Você me entende? Sabe o que gente boa está fazendo? Fragilizando os filhos. Tadinho. Ele não pode fazer nada, ele não pode ajudar em casa, ele não pode, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Seu filho não tem responsabilidade com nada. Seu filho não pode colaborar com nada dentro da sua casa, porque você poupa ele de tudo. A gente, que era para estar fortalecendo essa geração, a gente está fragilizando. Você não deixa seu filho ser responsável, você não deixa ele pagar pelos erros. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre limite e formação do caráter, mas a gente tem que aprender isso. Como que a gente dá limite e fortalece criança? Quando a gente faz isso, querida, a gente está deixando herança, mas está deixando um péssimo legado para eles. Porque quando você fragiliza seu filho hoje, quando você não deixa ele colaborar, quando você não deixa ele ser responsável pelos atos dele, quando você poupa ele de coisa que você não podia poupar, sabe o que está acontecendo? Você está comprometendo o casamento dele no futuro. Eu tratei de famílias com homens de 45 anos que era igual adolescente. Hoje a adolescência está esticando. Eu conheço várias pessoas de mais de 40 anos que são adolescentes. Porque são irresponsáveis. Porque foram criados com todo o mimo do mundo. Foram criados por pai e mãe que não queria perder os filhos. E pai e mãe que quer os filhos só para eles, que não cria os filhos para serem pessoas fortes no mundo, eles fazem com que os filhos sejam dependentes dele a vida inteira. Porque se for dependente, você nunca vai estar sozinho. Eu conheço mães que choram quando o filho vai casar, porque ela queria que o filho ficasse com ela a vida inteira. E quando ela não chora, ela vai para a casa dos filhos, ela vai acompanhando o casamento dele para se meter no casamento. Porque não consegue entender aquele deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe não é abandonar, mas é saber que chega uma hora que ele tem que mudar a estrutura da vida. Você foi até ali, dali para frente, querida, você tem que ser dispensável enquanto mãe, enquanto pai. Você não vai deixar de ser amada, não vai deixar de ser querida, mas você deixou de ser especial. Tem outra pessoa ocupando esse lugar. E graças a Deus por isso. Amém, gente? Quantos sogros, quantas sogras, quantos pais, quando os filhos casam, eles não deixam os filhos deixarem eles. Quantas mães que ficam competindo com as noras, para ver qual o lugar de mais importância. Querido, se você ama sua filha, se você ama teu filho, você tem que lutar para que o casamento deles dê certo. Você tem que sair do primeiro lugar e deixar que aquela mulher ocupe o primeiro lugar na vida do teu filho. É assim que vai dar certo a vida dele. Você não pode continuar lutando pela tua felicidade. Você não diz que a felicidade deles é mais importante que a tua. Então deixa teu filho e tua filha ser feliz. Para de se intrometer na vida deles. Amém, gente? A gente precisa entender aquilo que Deus quer. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva. Ser crente do nosso jeito, querida, não dá. Ou a gente é crente do jeito de Deus, ou a gente não é crente. Não tem esse negócio, eu gosto disso na Bíblia, eu não gosto disso da Bíblia. Se você gosta de uma parte e não gosta de outra, você não gosta de nada, você gosta de você só. Está me entendendo? Deus precisa de um povo que seja comprometido. E se você não criar teus filhos para passar um legado, você vai criar uma geração sem resistência à frustração.
aquela geração que tem tudo na mão, aquela geração que basta querer e ela realiza. O dia que a vida disser não para eles, ele vai morrer, vai se deprimir. O dia que quiser depois, na adolescência, na juventude, que se apaixonar por uma menina, por um rapaz, e aquele relacionamento não der certo, ela quer se matar. Porque tudo tem que dar certo na vida. Não sabe viver com aquilo que não dá certo. A gente precisa se preocupar com a herança, com o legado e não com a herança. Tem pessoas que reclamam, conheço muita gente que reclama, que os jovens só querem saber do dinheiro dos pais. Não são afetivos, não são amorosos. Mas a gente precisa perguntar, o que foi que eu passei para eles? Que tipo de experiência eu vivi com eles? Você se preocupou tanto em deixar uma herança que você só trabalhou, querido. Você não teve tempo para dar o afeto. Você só deu dinheiro. Você só deu coisas. Teu filho está acostumado a receber de você coisas materiais. Não está acostumado a receber afeto. Você disse para ele que estava pagando a ele pela falta de afeto. Ele quer receber o que você mesmo prometeu. Então ele vai querer o dinheiro a vida toda. Me lembro da história de um rapaz, que o pai dele, ele só procurava o pai para pedir dinheiro. E aí ele foi para a faculdade. Aí o pai dele deu um aviso para ele assim: olha só, meu dinheiro não é capim não. Já ouviu falar? Já viu isso, gente? Quem já ouviu isso? Meu dinheiro não é capim não. Então, não nasce em árvore. Então você faz favor de ser digno do que eu vou gastar com você nessa faculdade. Se perder de período, não estuda mais. Foi o menino embora para a faculdade. Não ligava para o pai, não ligava para a mãe. E aí, 6 meses depois, perdeu em todas as matérias. Estava muito mal. Mas aí aconteceu uma situação, ele ligou para casa, para falar com o pai e a mãe. Já tinha meses que não falava. Aí ele ligou para o pai dele, ligou para a mãe primeiro e falou: mãe, o pai tomou o remedinho da pressão? Porque eu preciso falar, mas eu preciso saber se ele está bem de saúde. Aí a mãe falou assim: não, está bem. E a senhora está bem? Estou. Então senta aí que eu vou conversar com vocês dois. Mas sentadinho, não fica em pé não. Aí sentou os dois. Aí falou assim: pode falar, filho. Aí ele falou assim: pois é, mãe, aconteceu uma tragédia aqui, que eu já era para ter falado antes, mas não deu porque eu estava muito mal. Eu esperei melhorar um pouco para depois contar. O que aconteceu é que pegou fogo no meu alojamento, no meu quarto. E na hora do desespero, para fugir do fogo, eu me atirei pela janela. Só que eu esqueci que o meu andar é do 3º. E eu me esborrachei no chão, quebrei a coluna, graças a Deus eu estou vivo, mas era para ter morrido. Quebrei a coluna, fiquei paraplégico. Eu só estou te falando agora porque eu fiquei em coma um bom tempo. E agora que eu estou melhor. E essa não é a pior notícia, porque eu vou ter que voltar para casa agora. E você vai ter que cuidar de mim, não posso mais estudar, não posso mais trabalhar. E outra coisa, tem mais coisa pior, é que a responsabilidade do incêndio é minha, porque eu fiz uma festinha no meu quarto. Aí tinha gente que fumava. Deixaram um cigarro aceso, queimou uma cortina, da cortina para outra coisa, estava todo mundo bêbado, ninguém viu o incêndio, quando viu já estava pegando fogo em tudo, e aí foi um escarcéu. Então o senhor vai ter que pagar a conta da universidade. Aí não acabou não, pai. Vocês estão ouvindo ainda? Vocês estão bem? Era o filho perguntando para o pai. Aí, muito bem, tem mais um probleminha, pai. Eu me apaixonei pela enfermeira que cuidou de mim. A gente decidiu que vai casar, ela está indo comigo. Então, eu queria que o senhor se preparasse, porque o senhor vai cuidar de 2, de mim e dela. Agora, fala com a mãe, que a mãe vai gostar dela muito, porque ela tem quase a idade da mãe. Elas duas vão ser muito amigas, fica tranquilo. Você está vivo, pai? Você está bem, mãe? Como é que vocês estão de ouvir tudo isso?
E a mãe estava desesperada, chorando. Ele falou assim, calma, mãe, aconteceu nada disso. Eu estou ótimo, estou bem, estou em pé, estou muito bem de saúde. A única notícia que eu tenho que dar é que eu perdi em todas as matérias. Mas como você pode ver, tem muita coisa pior para acontecer, né? Mas esse era o caso do cara que só consegue ligar para o pai para pedir dinheiro. Mas isso acontece, querido, quando a gente se preocupa com a herança e não se preocupa com o legado. O seu tempo é precioso com teus filhos, você me entende? É no seu tempo que você vai ter memórias. Gente, uma memória boa apaga um monte de memórias ruins. Quando a pessoa lembra de algo de bom que viveu com os pais na infância, isso ameniza muitos traumas. Você está criando que tipo de memória? Aquela que você chega em casa, você no seu celular, sua mulher no outro, seus filhos cada um no quarto deles, vendo a própria televisão ou o próprio celular. Não tem memória aí não, gente. A memória é junto. É vocês brincando, é vocês numa pescaria, é vocês andando de bicicleta, é vocês fazendo qualquer coisa junto, sem celular, sem computador, sem nada disso. É relacionamento, é isso aí que cria memórias. E quando você cria uma memória assim, faz toda a diferença. Uma vez eu fiz um trabalho que chama Revendo Caminhos. É um treinamento que eu faço um dia inteiro para tratar de alguns traumas do passado que a gente tem, que está interferindo hoje. E aí tinha uma moça que ela sofreu muita rejeição, principalmente do pai dela. E ela tinha uma história muito triste. E tinha algo que ela lembrava, era que era comprovação da rejeição que ela tinha do pai. De que o pai dela era um cara que só amava a irmã. Aí num trabalho que a gente fez durante o dia, ela se lembrou de uma coisa, ela tem mais de 40 anos e ela não tinha acesso a essa memória. Ela lembrava muito de um Natal, onde ela via a imagem da irmã dela brincando com uma boneca e ela não tinha uma boneca para brincar. E essa era a memória que ela tinha. Ela guardava aquela memória como uma comprovação do privilégio que o pai tinha em relação à irmã e que rejeitava ela. Um dia nesse trabalho, fazendo lá um exercício, ela lembrou daquele Natal. E ela lembrou que ela não ganhou uma boneca, porque ela ganhou uma aparelhagem de som que ela tinha pedido. Gente, essa lembrança mudou a história toda, me entende? Porque a gente vai agarrando memórias ruins para comprovar a crença que a gente tem de que a gente é infeliz. Quando você recupera uma lembrança boa, essa lembrança começa a desativar as outras lembranças ruins. Quem entendeu o que eu falei aqui? Você precisa criar boas memórias com seus filhos. Mas isso, se você estiver preocupado demais com a herança que vai deixar para eles, você não vai construir isso, porque você vai achar que está perdendo tempo de sair para jogar uma bola, de sair para brincar, de sair para uma pescaria. A Bíblia fala o seguinte, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu queria te perguntar uma coisa. Você pode dizer para os teus filhos, para eles imitarem você? O seu filho pode ser um pai e um marido igual você é? A sua filha pode ser uma esposa e uma mãe que nem você? Se ela for, vai dar certo? Não responde não, só pensa nisso. Porque a gente não sabe o exemplo que a gente está passando. Mas aquilo que a gente fala tem um poder muito grande, mas o que a gente faz tem um poder maior ainda. Se você passar uma mensagem falada e o seu comportamento passar outra mensagem, vai valer o comportamento e não a palavra. Está me entendendo? São mensagens duplas. Alguma coisa é mentira. E se alguma coisa é mentira, pronto, ele já desconfiou de você. Você tem que estar coerente com a mensagem que você está passando. E a gente cria modelos mentais. Nós criamos modelos durante a vida inteira. E a gente vai seguindo esses modelos. Teus filhos vão criar um modelo de quem é você, enquanto mãe e enquanto pai. Qual é o modelo que você está construindo para os teus filhos? Sabe como é que funciona essa história de modelo? Quem aqui já teve vontade de comprar um modelo de um carro? Levanta a mão. Pouca gente. Ninguém gosta de carro aqui, vocês gostam de andar a pé. Ninguém gosta de carro, não é isso?
Mas vamos supor que você tinha muita vontade de comprar um carro que saiu. Aí aquele carro não sai da tua cabeça. Aí de repente você vai para a rua e vê um monte de gente com aquele carro que você queria. Já viu isso? Por quê? Aí você fala assim, nossa, só eu querer o carro, todo mundo comprou? Não, querido. As pessoas já tinham o carro. Você que não viu. Você sabe por que você não viu? Porque não tinha um modelo na tua cabeça. Quando o modelo estava na sua cabeça, você passou a reconhecer o modelo do lado de fora. É assim que funciona. Me entende? Você vai entender como é que funciona isso com o filho. O modelo que você é, por exemplo, como mãe e como pai. Quando seu filho crescer, sua filha crescer, ele vai se identificar com modelos parecidos com o seu. Agora vamos pensar. Quantas pessoas, querido, eu já tratei infelizes porque fizeram a escolha errada, porque copiaram o modelo de pai e mãe. A gente não copia esse modelo porque quer, é automático. É inconsciente. Automaticamente você copia o modelo. Por exemplo, vamos imaginar um pai alcoólatra, certo? Aquela filha viu aquele pai alcoólatra a vida inteira. Ele humilhou, ele bateu na mãe, ele bateu nela. Tem grandes possibilidades dela casar com um cara que bebe. E que pode não ser alcoólatra, mas pode vir a ser. Ou aquele que deu as pistas de que é alcoólatra. Por que isso? Eu estou usando o exemplo de alcoolismo, mas ele serve para qualquer outra coisa. Vamos supor que seja um pai frio. Aquele pai que não dá atenção, aquele pai que não dá afeto, aquele pai que não dá carinho. Aquela menina cresce com um pai frio, com um pai bruto, com um pai estúpido, com um pai agressivo. Quando ela crescer, ela vai conhecer vários rapazes na vida. Quem que o subconsciente dela vai captar? Aquilo que corresponde ao modelo que está na cabeça dela. Me entendeu? É sem querer, não é de propósito, é inconsciente. Pode ter um monte. Eu tratei de uma moça uma vez que ela falava assim, ô Elizabeth, por que eu só namoro o cara quebrado? Quebrado fisicamente, quebrado emocionalmente, quebrado financeiramente, mas tudo que é quebrado chega para perto de mim. Não era assim, querido. Ela tinha exemplo de pessoas que ela conheceu, que eram pessoas legais, que eram rapazes muito legais. E eu falava assim, por que esse aqui não te atraiu? Ah, não, muito pegajoso. Pegajoso? Não, querido, amoroso. Só que ela não estava acostumada a receber amor e afeto, entendeu? Então aquilo que era amor e afeto para ela passou a ser pegajoso. Ela não estava acostumada com aquilo. Aí sua filha vai crescer com um modelo de homem frio, calculista, estúpido, bruto. Ela vai se sentir atraída por alguém parecido, que vai fazer ela sofrer. A gente precisa ser, você pai, precisa ser um modelo de homem afetivo, carinhoso, para que a sua filha possa se sentir atraída por um homem igual a você. Quem compreendeu o que eu falei aqui? Amém? Vamos imaginar, você mãe, quantas mulheres vivem reclamando de casamento. Homem não presta, casamento não presta, a vida de casado é um caos. Vive se lamentando o tempo todo. Sua filha cresce com aquele modelo de que casamento é um traste, de que casamento é uma desgraça, de que a vida em família é um peso. Ela vai viver aquele peso como se fosse natural. Ela não vai buscar uma coisa boa para ela, porque ela está acostumada a entender que a vida é pesada mesmo. A sua filha vai repetir o padrão que você mostrou para ela. Tem mães que pegam os filhos e colocam o filho como confidente. Quantas mães usam filho e filha como confidente? Fala do marido com o filho, com a filha. Fala mal de... Querido, sua filha e seu filho não é seu confidente. Arruma um amigo, arruma uma amiga. Vai contar as coisas para outro adulto, mas não conta para a criança. Ele não está preparado para ser confidente seu. Porque você vai construir a imagem do teu marido ou a imagem da tua esposa para o seu filho ou sua filha, que não vai ser bom para ele. Ele vai criar uma imagem que vai fazer com que ele faça escolhas ruins no futuro. Se você é uma pessoa
que só sabe oferecer migalhas, você está ensinando teu filho ou tua filha a aceitar migalhas no futuro. Quem está compreendendo isso aqui, querido? Você me entende? Como a gente precisa se preocupar em ser alguém segundo a vontade de Deus? Deus está preocupado com a próxima geração. Deus está preocupado com o que você está ensinando para a próxima geração. Quantos aqui gostaria que os filhos estivessem na igreja? Todos nós. Acontece que para os teus filhos gostarem da igreja, não basta o exercício de trazer para a igreja. Eles precisam saber que a igreja faz bem para você. Quantas pessoas eu conheço que a família tem vontade de mudar para dentro da igreja? Porque dentro da igreja a mãe é uma alegria só. Dentro de casa é uma amargura só. Quantos homens na igreja são prestativos, faz tudo para todo mundo, tem um mutirão na igreja para fazer uma obra, ele está ali, mas chega em casa, se a mulher pedir alguma coisa, vai, não, vou fazer não, estou cansado. Você não faz nada em casa, você não colabora em nada, você não muda em nada. Você não é aquela pessoa transformada dentro da sua casa. Seu filho vai acreditar que a igreja presta para quê? Está me entendendo? A igreja tem que ter transformado você. Olha, eu tenho um amigo, lá em Niterói, foi de uma igreja que eu era quando morava lá. O menino nasceu já, o garoto desde pequenininho, parecia que estava sendo acompanhado por um espírito maligno, porque o garoto não prestava. O menino deu tanto trabalho para aquela mãe, ela tinha que ficar olhando para ele 24 horas por dia, porque ele só não aprontava se ele estivesse dormindo. Um dia ela levou ele para a praia e levou um bando de criança para ajudar a olhar ele. Porque ela não podia tirar os olhos dele que ele sumia. Aí uma vez, eles estavam na praia, ele devia ter uns 8 anos de idade. Ela só queria, querido, tampar o nariz, mergulhar e consertar o cabelo. Só isso. Ela não estava pedindo muito. Aquela infeliz só queria mergulhar e te botar o cabelo. Ela não podia fazer nem isso. Porque se ela fizesse isso, corria o risco do menino aprontar alguma. Aí o que ela fez? Juntou a rodinha das crianças toda em volta dele e falou assim, eu mergulho em 2 segundos. Olha para ele. Mergulhou, quando voltou o garoto não estava. O garoto sumiu, apareceu 1h30 depois, querido. Todo mundo procurando o menino. Apareceu, o menino sumia, ele tinha uma velocidade nas pernas que ninguém descobria para onde que ele ia. O garoto sumiu. Esse menino cresceu, querido, aprontando todas, mas ele se converteu. Mudou da água para o vinho. E o sonho dele é que a avó dele se convertesse. Ela já tinha 85 anos. Ele amava a avó dele, mas morria de medo da avó dele morrer sem salvação. Um dia, ele chamava ela para ir para a igreja. Ela morava longe dele, não tinha muita convivência com ele. Ela chamava ele para ir para a igreja. Ele chamava ela e ela não aceitava o convite. Um dia ele fez uma peça de teatro na igreja e ele foi Jesus Cristo na peça. Aí ele falou, vó, eu preciso que você venha aqui que eu vou ser o ator principal de uma peça de teatro. Aí ela foi para a igreja. Ela assistiu a peça. Quando terminou, ela falou assim, se esse Jesus teve poder para transformar a vida desse menino, eu quero esse Jesus. Entende? Me entende a força que tem o testemunho da gente? Você não precisa nem pregar. A sua história, o seu comportamento, a sua atitude, a sua postura prega para você. Amém, gente? A gente precisa se dar conta disso. Se a sua casa é uma casa que vive em guerra, se você é uma pessoa que seus filhos vivem numa situação de briga dentro de casa. Quantos aqui já ouviram essa frase? Deixa para lá para não fazer confusão. Quem já ouviu isso? Gente, como eu já tratei de pessoas que têm dificuldade de lidar com conflito porque fala isso. Deixa para lá para evitar confusão. O que é isso? Quando a gente é criança e a gente vê muita briga, a gente vê muita guerra dentro de casa, muita confusão dentro de casa, a criança diante de uma confusão, ela se sente impotente. Ela não sabe o que fazer.
Ela pode ver o pai gritando com a mãe gritando com o pai, ela fica assustada, amedrontada, mas ela não sabe o que fazer, ela fica impotente com isso. Quando ela cresce, aquela sensação de impotência fica guardada dentro dela. Você me entende? O nosso inconsciente não sabe que a gente cresceu. Nós crescemos, amadurecemos, estudamos, aprendemos um monte de coisa. Mas quando a gente está diante de uma confusão, aquele sentimento do passado vem à tona. Aí você vê o chefe, um amigo, o marido ou a mulher gritando e brigando. Sabe o que vem à tona? O mesmo sentimento de impotência de quando você era criança. Aí a pessoa fala assim, deixa para lá para não fazer confusão. Entendeu? Aí você não lida com conflito, você não sabe resolver as coisas, você vai botando panos quentes em tudo, porque você deixa para lá para não evitar a confusão. Como o que a gente vive dentro de casa é importante. Se você leva seu filho para a igreja, mas dentro de casa não faz diferença, querido, não vai adiantar de nada. A gente precisa, dentro de casa, dar o amor, o ensino e o nosso comportamento. O que você tem feito? Você está preocupado com o legado ou está preocupado com a herança? O que você quer deixar para os teus filhos? Olha, às vezes a gente pensa assim, eu conheci pais que falaram assim, o meu pai era uma topeira, a minha mãe vivia angustiada, e eu cresci, sobrevivi, eu não morri. Acontece que você tem a obrigação de ser melhor que eles. A quem muito é dado, muito será cobrado. Teu pai e tua mãe não estavam num culto para ouvir uma palavra. Está me entendendo? Mas você está. E você precisa fazer alguma coisa com ela. E quando a gente abre o coração, a gente muda. Uma vez eu dei uma palavra sobre o poder da palavra dos pais. Fui um ano depois naquela mesma igreja. Quando eu cheguei, uma moça falou assim, quero te apresentar uma família. Aí me levou lá na frente, tinha acabado o culto. Eu estava com os livros lá fora. Tinha acabado o culto, tinha uma família lá na frente. Aí tinha um rapaz, uma moça e 3 filhos. Ela falou para o rapaz assim, conta para ela. Dá o testemunho para ela do que aconteceu. Ele falou assim, olha Elizabeth, depois que eu ouvi aquela palavra, eu disse para minha esposa, a partir de hoje, eu sou um novo homem, eu sou um novo pai, eu sou um novo marido, eu sou um novo servo de Deus. Agora pergunta para minha mulher, ela tem todo o direito de dizer se eu estou mentindo ou não. E ela falou, meu marido se modificou da água para o vinho. Por quê? Porque a gente abre o coração e deixa Deus fazer. Infelizmente, tem muita gente que ouve a palavra, mas ouve, aquilo bate que nem uma pedra na parede. Vai e volta, não faz diferença nenhuma. Se fizer diferença, querido, você vai fazer diferença na vida dos outros. Amém, gente? Talvez você não tenha ouvido teu pai falar, eu te amo para você. Talvez você não tenha ouvido... Ninguém te deu um abraço, você não aprendeu. Você não teve referência do passado. Mas se você está aqui hoje, porque você teve um encontro com Deus, então você tem referência de Deus como pai. Amém? Eu preguei numa igreja e a esposa do pastor falou para mim, olha Elizabeth, para mim é difícil. Dentro da minha casa, a gente se reúne todo domingo. Só que na minha casa tem um monte de gente, ninguém abraça ninguém. A gente se ama, se tiver um problema, todo mundo se junta para arrumar, para resolver. Mas ninguém dá um abraço a ninguém. Meu pai nunca pegou a gente no colo. Meu pai nunca falou, eu te amo com o filho. Meu pai nunca disse, estou com saudade de você. Nunca, a vida inteira. Aí ela disse, mas hoje quem recebeu fui eu e não foi o meu pai. Então a minha obrigação é mudar essa história. Naquele mesmo dia, acabou o culto, ela foi almoçar na casa do pai, como ia almoçar todo mundo. 8 irmãos reunidos com um monte de neto. Imagina a cena. Ela chegou, a primeira coisa que ela fez, agarrou o pai dela, diz ela que foi difícil. Mas ela agarrou o pai dela, deu um abraço apertado e falou com ele assim, pai, eu te amo. Ele ficou duro igual um poste. A semana toda, o pai dela fez a mãe dela ligar para ela para saber se ela estava morrendo. Liga para ela, ela fez um exame, ela descobriu que está doente. Ela está se despedindo da gente, pode ligar que é isso que está acontecendo. E ela foi fazendo isso 1 ano. 1 ano depois ela falou assim, Elizabeth, se você for num almoço de domingo na minha casa, você não acredita que era do jeito que estava. O meu pai hoje liga para mim 3 vezes por semana e não desliga o telefone enquanto ele não fala, filha, eu amo você, viu? Beijo. Nunca falou beijo. Quando a gente decide mudar, queridas, as coisas mudam. Amém, gente? Quando a gente quer fazer diferença, gente, a gente faz.
Eu fiz uma vez um encontro de mulheres, fiquei 5 dias numa igreja. E eu falei sobre uma coisa que as mulheres têm muita dificuldade de fazer. Mulher é muito sobrecarregada, né? Porque a mulher trabalha fora e tem que continuar exercendo todas as outras coisas que ela exerce dentro de casa. Então, a mulher, por essa dificuldade, ela acaba agregando coisa demais para ela e ela fica amarga. E eu sempre falo para as mulheres, nós somos divertidas, gente. A gente é bem-humorada, nós somos legais. Se juntar 8 mulheres numa mesa, que a gente vai rir a noite inteira, a gente vai falar, todo mundo fala junto. Você vai para casa achando que todo mundo te escutou. Mentira, todo mundo falou ao mesmo tempo, você nem sabe o que o outro falou, mas você está bem demais porque você acha que te ouviu. Não é assim? Nós somos divertidas, a gente gosta de conversar. Acontece o seguinte, as mulheres são assim quando estão fora de casa. Eu não gosto de falar isso junto quando os maridos estão juntos, não, mas vou aproveitar essa oportunidade aqui, que os maridos ficam achando que eles não têm problema. Tem sim, querida, porque não dá tempo de falar os seus, tá? Mas a mulherada está muito bem ali quando está com as amigas. Quando elas entram dentro de casa, o que acontece? Outra personalidade entra. Certo? Vira uma chave, querido. A bem-humorada do lado de fora fica rancorosa quando chega dentro de casa. Aí, eu pergunto para você assim, o que tem de mais importante na tua casa? Teus filhos ou as coisas? Você vai dizer, teus filhos, amém? E eu vou dizer, é mentira. Sabe por quê? Porque quando você abre a porta, você não vê seu marido, você não vê seus filhos, você não vê ninguém. Você vê o tapete que está sujo porque tem um tênis lá dentro, em cima dele. Você vê a mesa que está suja porque tem um copo d'água marcando a rodinha lá. Você vê o tênis sujo no tamanho. Não é assim? Você não dá um abraço em ninguém, você não dá um beijo em ninguém. Aí eu vou dizer para os maridos, colabore com a tua esposa e ajuda ela a trabalhar em casa também. Amém, gente? Não pensa que ela tem que fazer tudo sozinha, não. Mas a mulher chega e faz esse banzé, querido. Aí, você pode chegar em casa e encontrar uma paz dentro de casa. Porque o homem às vezes fala pouco, né? A maioria dos homens falam menos. Aí o homem chega junto com os filhos dentro de casa, primeiro que a mulher, parece que não tem ninguém dentro de casa, porque cada um está fazendo uma coisa. Ou então eles estão fazendo junto, mas eles estão em silêncio. A mulher chega, o barulho chega, gente. É um mistério. Porque aí começa a algazarra, não é não? Aí todo mundo começa a incomodar, os filhos começam a ficar elétrico, é um problema sério, começa a correr cada um para um lado, é um problema. Aí eu estava falando sobre essa doideira, um garotinho, eu dei o exemplo de um garotinho de uma outra palestra que eu fiz, quando eu falei dessa bagunça que a gente faz quando a gente chega em casa, o menininho me pegou pela mão, me arrastou e foi lá fora e falou assim, ô tia, você conhece a minha mãe? Eu falei, não, quem é? A doida que você falou lá em cima. Eu falei assim, não filho, não conheço sim, tia. Você falou dela, você conhece minha mãe. Eu falei, como é que é a sua mãe? É aquela, tia. Eu chego em casa 1 hora antes com meu pai, só eu e ele. A gente tem 1 hora por dia de paz, só. Porque quando a minha mãe chega, tia, a minha mãe já chega e olha, ela não vê a gente não, ela vê a casa dela. Aí, quando eu ouço o barulho dos passos da minha mãe chegando no corredor, eu falo com meu pai assim, prepara, porque a gente vai trabalhar que nem escravo nessa casa hoje. Porque começa, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Aí eu contei essa história nesse congresso de mulheres. As mulheres, uma menina falou para mim assim, nossa Elizabeth, eu sou a doida também. Mas eu quero mudar, eu quero fazer diferente, e eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou te contar o que eu fiz hoje. Eu falei, filha, não vai sozinha não. Leva o Espírito Santo com você, porque você não vai dar conta de fazer sozinha. Ela falou, Elizabeth, eu chego em casa, eu faço um algazarra, eu brigo com todo mundo, eu mando todo mundo arrumar as coisas. Porque a mulher se sente responsável sozinha. Você não é, filha. Todo mundo que está dentro da tua casa é responsável junto. Marido que estão aqui, ô querido, você não chega de visita na tua casa, você faz parte disso. Então chega, arruma a cozinha também, bota as coisas no lugar, não espera tua mulher pedir não, vai você na frente e faz. Amém, gente? Aí a mulher vem, a menina vem e fala assim, vou mudar, vou fazer diferente. Amanhã eu te trago a notícia. No dia seguinte ela trouxe a notícia. Chegou em casa ela. O marido sabia que ela estava num congresso de mulheres. Ele foi, comprou pizza, sanduíche. Imagina a sala dela como é que estava. Um piquenique. Copo descartável para tudo quanto é lá, refrigerante, caixa de pizza espalhado, ketchup, tudo espalhado pela sala. Tudo em cima do tapete dela.
Quando ela chegou e olhou a cena, ninguém viu ela chegar, porque estavam os dois meninos, um de 7 e um de 10, sentados no chão, junto com o pai jogando. Ninguém viu ela chegar. Quando ela chegou, que ela olhou a bagunça, ela falou: ô Senhor, assim também fica difícil. O Espírito Santo nessa hora dá um passo atrás e falou assim: eu não me meto nisso. Mas aí ela agarrou o manto de Jesus, né? E falou: se o senhor não for, eu não vou. E ela botou a bolsinha dela em cima da mesa, chegou e falou com eles assim: tem um lugarzinho para eu brincar também? Eles prenderam a respiração. O garotinho de 7 virou para o de 10 e falou: cuidado que é armadilha. O marido pensou: ela está doente. Ela veio do médico. Ela está morrendo. Vamos ter paciência. Deixou ela sentar, querido. Eles brincaram mais de 1 hora. Se divertiram. 1 hora e pouco. Ninguém lembrava mais de nada. Só estava se divertindo ali. Mais de 1 hora. Ela falou assim: gente, agora eu estou com fome. Eu vou para a cozinha fazer um lanchinho para a gente. Enquanto eu estiver fazendo o lanchinho, por favor, dá uma ajeitadinha na casa para mim, vocês 3. Foi para a cozinha e fez uma coisa importante que mulher precisa saber. Fechou a porta da cozinha, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Mulher não quer ajuda, ela quer do jeito dela. Se pegar a vassoura de um jeito diferente, ela fala: larga, larga, depois eu faço. Não é assim? Você não quer colaboração, você quer que repita você. Ninguém te repete, querida. Então você tem que aceitar do jeito que os outros podem fazer. E aí ela foi para a cozinha, fez o lanchinho de porta fechada. Quando ela abriu a porta, meia hora depois, que ele estava tudo arrumadinho. Eles brincaram, eles se divertiram, eles comeram e eles arrumaram. Cada um fez uma coisa. Amém? A gente precisa aprender a fazer isso, mudar o esquema. O problema é que a gente tem um esquema na cabeça, que veio da mãe, que veio da avó, e a gente vai repetindo e não para nunca. Hoje, eu gostaria que você parasse, refletisse como é que é o ambiente da tua casa e o que você pode fazer diferente. Amém? Podemos fazer isso? Gostei desse podemos não, mas eu vou. Você que entendeu isso, diga com vontade: eu vou mudar. Eu vou mudar. Agora valeu. Agora sim. Agora, para a gente mudar, a gente precisa aprender, gente. A gente tem que abrir o coração para aprender. Às vezes, uma vez eu fiz uma mensagem assim, e às vezes eu não consigo ver assim, muito direto, quem é quem. Aí eu fui ver as fotos depois. É muito bom falar para a mulher, gente, porque a mulher é muito divertida. Mulher ri dos próprios erros, e a gente precisa rir dos próprios erros. Porque quando a gente ri, a gente está recebendo. E quando você está recebendo, você muda, não é assim? Então eu gosto de falar para a mulher, porque a mulher ri mesmo. Ela pode falar de erro dela 1 hora que ela morre de rir. Mas eu fui ver as fotos, tinha uma, meu Deus do céu. Eu falei: ainda bem que eu não olhei para ela. Minha mulher estava com a cara tão feia. Ela estava de braço cruzado, virado para trás assim, mas ela parecia que estava querendo me esganar. Quando você, homem ou mulher, reage assim na defensiva, você não quer mudança. Deus não quer quebrar você, querido, para te machucar, não. Mas se você não for flexível, vai ser desse jeito. Porque Deus não quer te perder. Está me entendendo? Então vamos flexibilizar para Deus poder ajudar a gente. Agora, para isso, a gente precisa abrir o coração. Rose está se mexendo muito. Já passou da hora? Já? Falta 5 minutos. Rose, quando começa a mexer demais na cadeira, é porque ela está com vergonha, porque ontem eu denunciei ela. Certo? Eu entrego ela mesma. Aí ela fala assim: eu vou fazer diferente. Mentira, querida, ela não faz assim, mas ela fica assim. Ela vira de lado, ela vira de outro. E eu estou vendo ela se mexendo há um tempo já. Então ela já disse que só tem 5 minutos. Bom, a gente precisa aprender. Mas a gente precisa ter vontade de aprender. E vontade de aprender, querida, não é você achar que você já sabe tudo, já está bom. Ah, meus filhos estão sobrevivendo, eu sobrevivi. A gente tem que querer mudança. E mudar não é fácil não, gente. É muito difícil. Mudar é difícil. Mas deixa o Espírito Santo atuar na sua vida, que você vai ver como é que vai ficar fácil. Se o Espírito Santo, querido, se você não resistir ao Espírito Santo, você vai ver como que as coisas podem ser diferentes. Eu terminei uma mensagem uma vez sobre o poder da palavra. Estava autografando os livros, depois eu queria que a Rose trouxesse aqui para me mostrar para eles os livros. Eu estava autografando os livros,
Aí chegou uma moça e falou assim: Elizabeth, cometi todos os erros que você falou aí. Aí eu falei assim, mas eu falei 5% só do que está no livro. Ela falou, eu tenho certeza que os outros 95% eu também fiz de errado. Eu falei, mas você pode mudar. Aí ela falou assim, eu preciso ler esse livro. Eu falei, tá bom, tá aqui o livro. Aí ela falou, quantas páginas que ele tem? Essa já é uma pergunta que indica, não quer mudar. Sabe quando você chega numa loja, você não tem dinheiro para comprar uma blusa, aí você pergunta, tá, a blusa é preta, você fala assim, tem vermelha? Tem. E amarela? Tem. E laranja? Até chegar numa que não tem. Para você dizer, ah, mas era essa que eu queria. Mentira, você não queria hora nenhuma. Certo? Então, ela começou a botar defeito. Quantas páginas? Ah, 200 e pouco. Nossa, isso tudo? Eu falei, minha filha tinha que ter uma enciclopédia. Porque do jeito que eu e você cometemos erro, um livro aqui não basta não. Ela falou, não tem um negócio mais simples, mais compacto? Eu falei, tem um DVD. Na época tinha. E quantos minutos tem um DVD? Minha filha estava do meu lado, já respirou fundo, né? Que ela falou, minha mãe vai perder a paciência. Eu falei, tem 50 minutos o DVD. Ela falou assim, tem em 3D? Eu falei, você já me vendo aqui em 3D, não precisa me levar para casa em 3D não tá bom assim não? Isso é a pessoa que não quer aprender, querido. A gente precisa ter vontade de fazer, de ser diferente. Você tem vontade de ser diferente? Tudo que eu leio, tudo que eu ouço, eu falo assim, eu quero fazer isso, eu quero mudar nisso. E a gente precisa disso para que essa próxima geração seja diferente. Nossa responsabilidade, a Bíblia está dizendo isso para nós. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, não precisa abrir não, vou ler aqui para você. Diz o seguinte, todavia tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinamentos em toda e qualquer situação. Será que a gente está se esforçando o suficiente para depois que a gente sair da vida de nossos filhos, eles lembrarem de tudo que a gente tem feito, que a gente tem dito? E aquilo que eles vão lembrar, será que é bom para nós? É nossa responsabilidade, querido. Você não tem um filho só para o seu bel prazer. Você não tem um neto só para curtir a sua velhice. Você tem pessoas que são filhos de Deus, que Ele confiou os seus cuidados. Se você é um professor, é uma professora, se você é um líder, você tem alguém do seu lado, querido. Você é responsável de passar o melhor. Cuidado com aquilo que você está ensinando. Hoje, não faltam ensinamentos que vão levar essa geração para o inferno. Não falta. E não pense você que porque a gente está dentro da casa de Deus, a gente está livre desses ensinamentos, não. Porque dentro da casa de Deus tem aqueles que defendem aquilo que levam as pessoas para o inferno. Aqui dentro também. Em todas as igrejas. Eu vejo isso em vários lugares onde eu vou. Então a gente tem que estar com a mente aberta. Para a gente ser um peso forte dentro daquilo que Deus espera que a gente seja. Amém? Vamos nos responsabilizar com essa geração. Eles precisam do nosso exemplo. E eles precisam daquilo que a gente tem que fazer por eles. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu me lembro de tem coisas que são muito simples. Olha, uma vez eu estava eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre os erros de uma ministração. Aí ele fala assim, é muito errado aquelas pessoas que mandam as pessoas levantar para orar e depois continua falando. Eu cometo esse erro, sempre. Eu mando as pessoas levantar e lembro daquilo que eu tenho que falar. Então eu vou falar, porque vocês ficaram sentados 1 hora, pode ficar em pé mais um bocadinho. Amém? Mas a gente muda em coisas muito simples. Esse livro aqui é o Poder da Palavra dos Pais. Esse que eu falei com você. A gente pensa que já passou o tempo. Eu contei uma experiência ontem de uma mãe que mudou a história com as filhas que já eram casadas. Mas eu vou te falar rapidinho de uma mãe que leu esse livro e esse exemplo nem estava escrito aqui. Mas ela entendeu o X da questão. O objetivo desse livro aqui é ajudar você a fazer com que o emocional dos seus filhos sejam fortalecidos. Uma pessoa para vencer na vida, e todo mundo aqui que é um filho vencedor, essa pessoa precisa ter uma estima boa. Ela precisa confiar nela mesma. E nós, sem perceber, estamos minando a autoconfiança dos outros.
sem saber. A gente precisa entender de que jeito. Aí uma mãe me conversou comigo para dar o depoimento dela. Ela disse que tinha lido o livro. Uma semana depois, o filho dela veio fazer um pedido para ela. A filha dela foi estudar fora, numa outra cidade lá perto do Rio, passou na faculdade. E o menino de 16 anos ficou muito empolgado de ver a irmã morando sozinha, morando fora. Pediu a mãe para morar junto com ela. Aí a mãe falou comigo assim: Elizabeth, eu sabia o que ia dizer para ele. Meu filho é um bagunceiro de marca maior. Eu ia dizer para ele assim: só eu que te tolero. Ninguém vai precisar de pegar essa carga pesada. Eu só pego porque eu sou obrigada. E eu oro para Deus botar uma mulher paciente na sua vida, porque ninguém vai te aguentar. Porque você consegue transformar uma casa inteira arrumada em bagunça em 10 minutos. Então fica sentado onde você está, porque eu sou obrigada a tolerar você. Mas ela tinha acabado de ler o livro há uma semana. Ela falou: Elizabeth, o discurso estava pronto, mas eu não falei. Eu disse para ele assim: aguenta aí que eu vou conversar com a tua irmã. Depois eu te falo. Conversou com a irmã, contou o que o irmão queria. A irmã falou: mãe, eu amo meu irmão, mas tenha misericórdia de mim. Eu trabalho o dia inteiro, estudo de noite. Chego em casa às 11 da noite, morta de fome. Durmo com fome, porque eu não tenho coragem para fazer uma comida para mim, de tão exausta que eu estou. Final de semana, eu estudo 24 horas quase pelo final de semana, para compensar a semana que eu não estudei. E eu mantenho a casa arrumadinha para não ter que lavar um prato durante sábado e domingo. A senhora já imaginou o que eu vou fazer no meu sábado e domingo? Eu vou arrumar a bagunça do meu irmão. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. No dia seguinte, o garoto falou assim: e aí, mãe? Conversou com a minha irmã? Conversei. O que ela disse? Que não vê a hora de você chegar lá. Aí ele falou: o quê? A minha irmã quer que eu more com ela? Ela disse: a sua irmã mandou pedir você para morar com ela. Ela disse que dorme com fome todo dia, de cansaço, e você vai fazer janta para ela. Ela disse que não pode lavar um prato no final de semana, porque ela tem que estudar, e você vai fazer a faxina do final de semana para ela. Ela falou para você correr para lá, que ela precisa da sua ajuda. O garoto foi e se transformou nesse menino. Está me entendendo? As crianças correspondem à expectativa que a gente tem delas, mas você tem que entender como é que faz isso, e é simples. São coisas muito simples. A gente só tem que compreender o mecanismo delas, mas tem que ter vontade de aprender. Talvez você não goste de ler, mas você gosta da tua família, então vale a pena o sacrifício. Esse aqui é o livro Revendo Caminhos. Esse aqui é porque sua infância já foi, querido. Sua história já passou, os traumas já foram vividos, as marcas já foram construídas, mas você pode decidir o que fazer com elas, certo? E a gente está vivendo aquém da nossa possibilidade, porque a gente não sabe quais foram as marcas que estão hoje nos impedindo de ser quem a gente podia ser. Nós temos limitações que a gente desconhece, e você precisa saber onde elas estão, por que elas te limitaram, para que você tire essas limitações do teu caminho. Esse livro é uma terapia. Você lê devagar, aos poucos, e deixa o Espírito Santo tratar, que você vai ver que isso aqui vai mudar a tua história. Se você abrir o teu coração e a tua mente, o Espírito Santo trata de você. Amém?